e eu juro para você, Narukoi, que estarei lá para ajudá-lo a trazer Konoha de joelhos pelas coisas erradas que eles fizeram a você. Nós congelaremos seus corações e os despedaçarei com um toque. Vamos mostrar a eles o que acontece quando você está com uma usuária de Ulton e seu marido. Eles se preparam melhor porque o inverno está chegando. Falou Ako enquanto ela subconscientemente congelava a área ao redor deles em sua raiva. Yuki estava ficando tão excitada com sua raiva e poder que ela teve que se aliviar dentro de uma das áreas privadas da paisagem mental que pertencia a ela. Sim, quando ela finalmente conseguiu sua vez com Naruto, ela queria que fosse uma orgia. Afinal, quanto mais, melhor. Ao longo de toda a conversa, Zabuza acordou e os ouviu conversando. Quando ele ouviu sobre a infância de Naruto, ele sentiu seu respeito ao menino crescer, assim como seu ódio por Konoha. Quando ele ouviu confortando Ako quando ela estava chorando ao invés de tentar tirar vantagem dela, e quando ele ouviu que ele jurou a ela, ele decidiu que poderia confiar nele com sua filha, mas se ele a machucasse, haveria sangue para derramar. Ele então decidiu voltar a dormir para dar-lhes algum espaço. Uma vez que Naruto sentiu que Zabuza se foi, o que aconteceu estar certo. Quando o discurso de Ako para ele terminou, ele beijou Ako apaixonadamente e eles passaram o resto do turno se beijando junto com algumas pegadas inofensivas. Konoha. Dia das execuções públicas. O dia da execução do Conselho Civil foi adiado há alguns dias enquanto eles procuravam Danzo. Eles ainda não tinham encontrado o homem, mas destruíram com sucesso sua base principal abaixo de Konoha e 4 outras bases Rohot que continham um total de 4.000 soldados Rohot. Enquanto a maioria deles foi forçada a ser morta, eles foram incapazes de capturar alguns operativos. Um deles foi Torune Aburame, que se acredita ter morrido no parto e enterrado no cemitério particular de Aburame. Ele estava atualmente sentado em uma cela que era guardada por um colega Aburame que controlava os mesmos insetos que ele, de modo que seus ataques seriam ineficazes contra ele se ele ultrapassasse os selos de vedação de chakra nas paredes de sua cela. Normalmente seria no corpo dele, mas devido aos insetos era melhor colocar os selos na parede. De qualquer forma, os ex-membros do conselho estavam sendo escoltados por 2 agentes da Anbu em direção à Torre Kage. Todos os outros aldeões que não estavam em missão ou mortos cercavam a torre em preparação para a execução. Assim que os ex-membros do conselho chegaram, a maior parte da vila começou a torcer por eles e a chamá-los de heróis por banirem o demônio de Konoha. Silenciar sua escumalha sem valor! Gritou a última pessoa que os aldeões pensaram que os chamaria assim, seu próprio Kage, aquele que eles idolatravam como um herói entre os heróis, e aqui estava ele os chamando de escória. Era incompreensível para eles. Vocês, idiotas, chamaram meu próprio filho de demônio e o espancaram por crimes que não eram dele. Ele não fez nada de errado com você, mas você tolamente deixou seu ódio consumi-lo. Para minha aldeia na guerra. Todos vocês duvidaram de minhas habilidades em selar o chakra da besta quando se tratava de meu filho, mas quando se tratava de minha filha, vocês pensaram que não havia falhas. Então, a partir deste momento, Konoha vai se tornar o que era antes de Nidaime-sama criou o Conselho Civil, uma ditadura militar. Vocês, civis, não vão ter voz na política porque não merecem. Gritou Minato enquanto um pouco de sua raiva reprimida era liberada. Não havia como ele se livrar de tudo até que Danzo estivesse morto a seus pés, pagando por seus crimes com a vida. Quando os aldeões perceberam o que estavam ouvindo, a maioria deles teve o medo gravado em seus rostos, porque sem o Conselho Civil para protegê-los, nada os impedia de executar. Embora eles ainda tivessem alguma esperança de que o Kage em fúria iria ignorar esse pequeno detalhe. Ah, e se algum de vocês está pensando que eu esqueceria seus crimes contra meu filho, então você está redondamente enganado. No entanto, se eu matasse todos aqueles que tentaram matar meu filho, Konoha perderia a maioria de seus cidadãos. Então eu tenho uma alternativa. Afirmou Minato em uma voz um pouco doce demais e um sorriso um pouco inocente demais para que isso fosse muito melhor. No entanto, os aldeões começaram a pensar que sairiam com facilidade. No entanto, suas esperanças foram destruídas em segundos quando ele terminou de falar.
A alternativa será você ter sua mente pesquisada por um Yamanaka e, então, se você fez alguma coisa contra meu filho, você receberá os mesmos ferimentos que infligiu a ele por Ibiki Oanko. E pouco antes de morrer de suas feridas, você será curado por Tsunade para que o processo possa ser repetido novamente até que você tenha sentido cada ferimento que você infligiu ao meu filho. Gritou Minato com um sorriso malicioso ao ver suas esperanças serem destruídas por sua declaração. Ele então deu o sinal para que as execuções começassem. Os membros do conselho mereciam uma execução especial, então ele decidiu que não havia nada mais especial do que ter sua alma comida pelo Shinigami apenas para suportar o resto do tempo e espaço em agonia e miséria. Como ele foi capaz de fazer isso sem forçá-los a invocar os próprios Shinigami? Simples em um pergaminho colocado na frente deles, ele desenhou um selo para a convocação do Shinigami, mas mudou para que o Shinigami devorasse apenas aqueles que tinham um selo específico já colocado neles, que os ex-membros do conselho por acaso tinham sobre eles em vez de selos de vedação de chakra. A multidão entrou em pânico ao ver o Shinigami devorar as almas de seu amado conselho. Muitos desmaiaram, enquanto outros vomitavam o almoço, enquanto outros perdiam todo o controle do intestino. Mas todos eles sabiam que estavam ferrados por todos os erros que cometeram contra o filho agora morto do Hokage. Câmara do Conselho algumas horas depois. Agora que o Conselho Civil se foi, poderia realmente haver conversas civilizadas também. Minato teve que substituir os conselheiros do Hokage então, atrás dele como seu novo conselheiro estava Sarutobi Hiruzen.